Enquanto o fluxo luminoso representa a radiação em todas as direções, a candela representa a radiação em apenas uma direção. Para eu não ficar aqui o tempo todo falando sobre lumens por metro quadrado, lumens por metro quadrado, vamos chamar isso de lux. Nós vamos trabalhar mais com esses conceitos aqui, ó: sobrepor, luminária de embutir, high bay, hermética, poste de iluminação externa, refletor e luminária de emergência. Existem 6 conceitos básicos fundamentais: fluxo luminoso, candela, esferoradiano, luminância, iluminância e eficiência luminosa. Vamos entrar na explicação técnica de cada um deles. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Gente, olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre luminárias. E o objetivo daqui é que você saia sabendo quase tudo sobre luminárias, porque a gente vai entrar em conceitos, em aplicações, em tipos diferentes de luminárias e o custo de cada uma delas, para a gente ter uma noção financeira e econômica do quanto custa cada item desse. Afinal, luminárias pertence à curva A de instalações elétricas. É um item, sim, que merece ser olhado com bastante atenção. Então, vamos lá, gente. Existem 6 conceitos básicos fundamentais de luminárias, que são fluxo luminoso, candela, esferoradiano, luminância, iluminância e eficiência luminosa. Vamos entrar na explicação técnica de cada um deles, nessa ordem. Então, vamos lá. Primeira coisa, fluxo luminoso. Gente, olha só, fluxo luminoso é o conceito, na minha visão, mais importante sobre luminárias. O mais importante de todos. Daqui é uma das bases. Na verdade, esses 3 aqui é a base, né? Fluxo luminoso, candela e esferoradiano. Porque é desses 3 conceitos primeiros aqui que surgem os conceitos de luminância, de iluminância e de eficiência luminosa. Esses 3 últimos, eles são derivações, são combinações dos 3 primeiros. Então, o que é fluxo luminoso? Fluxo luminoso é a quantidade de luz total que sai de uma fonte luminosa. Então, se você tem aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, você tem uma lâmpada. Tá vendo esses pontinhos amarelos aqui, ó? Tudo é como se fosse a radiação luminosa. Então, eu vou somar todos esses pontinhos amarelos aqui. E isso vai me dar uma quantidade de luz total que essa lâmpada emite. Beleza? Então, é a quantidade de luz em todas as direções. Em todas as direções. Então, eu tenho uma lâmpada aqui, vai sair luz para quase todos os lados, né? E aí o fluxo luminoso, ela está considerando todas essas direções, beleza? Isso tem que ficar muito bem estabelecido. Fluxo luminoso, todas as direções. É a luz emitida em todas as direções. Por isso que ela é a quantidade total, beleza? E, essa quantidade total, ela é chamada de lumen. Então, tem lá 1000 lumen. Então, falou lumen, tá falando de fluxo luminoso. Fechou? Esferoradiano. Isso daqui já não é bem uma definição de luminosidade, mas é um parâmetro que nós precisamos parar um pouquinho para falar sobre isso, porque agorinha você vai entender. Mas o que é esse esferoradiano? Nada mais é do que um ângulo sólido. Isso é muito usado
na ciência astronômica, por exemplo, para definir algumas coisas e tudo mais. Mas esfero-radiano basicamente é definido como um ângulo sólido que tendo seu vértice dentro de uma esfera. Então, ou seja, um ângulo sólido, o vértice é o centro da esfera. Então, até aqui tudo bem. Aí ele vai cortar essa esfera, né, com uma área é igual ao raio ao quadrado. Então, essa esfera, ela tem um raio. Aí eu vou projetar, né, esse raio cortando essa esfera e vou fazer uma circunferência lá na superfície dessa esfera. A área desse corte é o raio ao quadrado. É isso que é. Então pronto, esfero-radiano é isso daí, galera. Pode ser meio estranho, né? Se você nunca ouviu falar disso, meio, oxe, o que é isso? Mas assim, eu até deixei aqui algumas indicações de uns vídeos que eles explicam muito bem esse conceito e tal. Aí vocês vão, se não tiver entendido ou se não souberem o que é isso, esses vídeos aqui, eles tratam muito bem disso. Mas então tá, ele é um ângulo, então, um ângulo sólido, e aí esse A aqui, ó, é a área do corte que eu tô considerando que está sendo projetada, dividido pelo raio ao quadrado. Aí você tem esse ângulo aqui, ó, o ângulo do vértice. Beleza, mas por que que isso é importante? Isso vai ser importante quando eu começar para eu entender o que é candela. Ó, só lembrando, né? Eu represento o esfero-radiano com SR, ok? Se você vê uma expressão que tem esse S e esse R, eu estou falando de esfero-radiano. Agora, por que que isso é importante? Candela. O que é a candela? Candela é intensidade luminosa. Aí que eu mesmo, quando eu comecei a estudar isso daqui, eu ficava confusa, porque, tipo, com intensidade luminosa não é o próprio fluxo luminoso, né? Mas, não, quando eu tô falando de, assim, intensidade, eu tenho que pegar um objeto de estudo e sentar ele em relação a uma unidade de alguma coisa. Quando você faz isso, você divide ele por alguma unidade, você consegue ter intensidade. Entende? Então a candela nada mais é do que ela vai pegar ali o fluxo luminoso que está em todas as direções e eu vou dividir isso por esfero-radiano. Lembra que o esfero-radiano ela é como se fosse um foco de luz em apenas uma direção aqui, ó. Então, imagina que aqui nesse centro tem aqui uma luminária emitindo luz em todas as direções. Aí eu vou pegar por esfero-radiano esse fluxo. Então eu vou pegar ele e vou dividir por SR, que é exatamente o que é a candela. Quando eu faço isso, eu consigo ter uma noção da intensidade da luz. Quando eu divido isso por uma unidade. Então, o esfero-radiano, ele é mais para a gente poder trabalhar com outras formas de medir, né? A mesma coisa. Nesse caso aqui, medir a luz de formas diferentes. Então, olha só. É uma forma de quantizar a intensidade luminosa, enquanto o fluxo luminoso representa a radiação em todas as direções, a candela representa a radiação em apenas uma direção. Essa é a maior diferença, né, entre candela e fluxo luminoso. Fluxo luminoso, todas as direções. Candela, em apenas uma direção. Pronto, acabou. Iluminância. Ó, muito fácil de confundir. Iluminância com luminância. Gente, iluminância, quando tem o I na frente, ele está partindo da fonte luminosa. Então, aqui tá, por exemplo, eu tenho uma luz aqui na minha frente, ela está me iluminando. Então, ela ainda não tocou nenhuma superfície nesse percurso aqui, ó, da lâmpada até quase me tocar, né? E esse espaço, né, esse percurso é a iluminância. E ela é medida o quê? Em lumens por metro quadrado. Então, a partir do momento que ela toca a superfície,
Aí eu vou medir essa luz, né, essa radiação por metro quadrado. Portanto, lumens por metro quadrado. Para eu não ficar aqui o tempo todo falando sobre lumens por metro quadrado, lumens por metro quadrado. Vamos chamar isso de lux. Fechou? Lux, lumen por metro quadrado. Então vamos falar lux. Nessa mesa aqui tem tantos lux. Então é a quantidade de luz que sai de uma luminária e incide em uma determinada área de uma superfície plana. É medida em lux, que nada mais é do que lumen por metro quadrado. Ou seja, é o fluxo luminoso por metro quadrado. Aí eu vou te falar aqui. Por que que isso é uma coisa importante? A maioria das coisas que a gente vê, estuda, né, e descobre, isso tem um porquê de existir. Não existe do nada, não foi feito porque alguém quis que fosse. Isso foi necessário. Por exemplo, imagina que o sistema de iluminação de um galpão. Normalmente, aquelas luminárias que ficam lá no pé direito de 15 metros de altura, 12 metros de altura, elas são muito fortes, o fluxo luminoso das luminárias. Só que isso não significa necessariamente que na altura de um ser humano, que vai estar ali no máximo até 2 metros de altura, né, 1,80 m de altura, pensa, entre a cabeça do homem e o teto, onde que a luminária tá, tem mais de 10 metros de distância. Então, não necessariamente você colocar uma luminária lá significa que essa luz vai chegar aonde no nosso plano de trabalho aqui, na nossa área, né? Então, é por isso que é importante você falar sobre lumen, porque você mede quanto que chegou de luz em uma área. E aí você tem as suas áreas de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse foco luminoso aqui, ó, que eu tenho 3 metros, né, desse ponto até esse ponto, a quantidade de lux varia conforme ela vai se aproximando da fonte luminosa. Então, ela vai aumentando. Então, ela começa aqui muito alta, 3.500 lux, e ela vem caindo até chegar a 150 lux. Então, imagina, se não tivesse essa unidade de medida, como que eu ia saber, né? Qual luminária que eu tenho que colocar, se a quantidade de luz que está chegando ali naquele ponto está sendo suficiente ou não. Então é isso que eu quero dizer, com que é necessário criar todos esses nomes aqui que a gente está falando. Beleza, só para vocês terem uma noção, né, de referências de iluminância. Ó, a iluminância 0,0001 é uma noite sem lua. Então tá preto absoluto, né? Aquilo lá é 0,0001. Agora, 0,002, noite sem lua, céu descoberto com luminescência atmosférica. Beleza. Quando eu tenho lua cheia em céu descoberto, aí já aumentou um pouquinho, 0,05. E por aí vai, ó. 20 a 50 lux. Normalmente áreas públicas rodeadas por áreas escuras. Então, seria os postes de iluminação externa. Eles estão nessa faixa aqui, ó, de 20 a 50 lux. Sala de estar da família, referência da Austrália, 50 lux. 80, iluminação de áreas de circulação de edifícios de escritório. 100 lux, dia escuro com céu completamente nublado, sem lux sol. Aqui, ó, de 320 a 500, iluminação de escritórios e por aí vai. E uma luz solar direta na sua cara, aquilo lá é 32.000 a 100.000 lux. Beleza? Então essa que é a referência de quanto está claro, né? É mais ou menos por aqui.
Agora, o que é a luminância? Diferente da iluminância, a luminância ela é depois que a luz chega e estaciona na sua área de trabalho, ou seja, a iluminância. A luminância ela é o reflexo daquilo que chegou na área de trabalho, é como se fosse o resultado. Então voltou para os seus olhos, é o que na verdade é o que você consegue ver, é a luz refletida e vista pelos seus olhos. Então, o conceito de luminância parte da reflexão da luz que incide nos olhos humanos. Luminância é uma medida da intensidade, da densidade e da intensidade de uma luz refletida numa dada direção. E ela é medida em candela por metro quadrado. A gente não fala muito sobre esse conceito aqui, mas eu fiz questão de colocar por conta mesmo dessa confusão que existe, né, entre iluminância e luminância. Então, iluminância é lumen por metro quadrado, é o próprio lux. Agora, luminância é a candela por metro quadrado. Beleza? Eficiência luminosa. Eficiência luminosa é um dos parâmetros utilizados para medir proporcionalmente a conversão de energia elétrica em luz, ou seja, diz respeito a quanto de energia elétrica é gasto para que uma lâmpada acenda e quanto o fluxo luminoso alcança com determinada quantidade de energia. Então, é fluxo luminoso por energia elétrica. Energia elétrica é o que? Watts. Então, eu vou pegar o meu lumen e vou dividir o meu fluxo luminoso e vou dividir pela quantidade de watts que aquela fonte luminosa tem. Então, por exemplo, um LED, uma lâmpada de LED desse daí, ele tem mais ou menos 1.350 lumens. E ele possui apenas 15 watts. Então, eu vou pegar 1.350 e vou dividir por 15, vai dar 90. Vai dar uma eficiência luminosa, né, de 90 lumen por watt. Isso é muito bom. Ó, diferente de uma lâmpada fluorescente, que ela possui um fluxo luminoso menor e uma quantidade de watts maior. Olha só, tanto que o LED é muito melhor, né? Com isso, eu tenho 60 lumen por watts. Entendeu? Isso que é eficiência luminosa. Então, nada mais é do que o fluxo dividido pela energia elétrica. Então, recapitulando tudo aqui, né? Fluxo luminoso é medido em lumens e ele é a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa. Quantidade total em todas as direções. O esfero-radiano, ele é uma forma da gente, um meio que a gente conseguiu ter aí para poder medir melhor, trabalhar com esses conceitos, né, básicos, que nada mais é do que pegar o fluxo luminoso e dividir por esfero radiano, eu tenho a candela. A candela, ela é também intensidade de luz, só que em uma direção só, em apenas uma direção, diferente do fluxo luminoso, que é em todas as direções. Iluminância é o nosso queridíssimo lux, né, que é o lumen por metro quadrado. A luminância, ela é a quantidade de luz refletida, é o quanto seus olhos conseguem ver, então é o candela por metro quadrado. E eficiência luminosa, né, que é o lumens por watts. Ó, desses conceitos todos aqui, ó, o mais importante, assim, vamos dizer assim, o que a gente mais vê, que a gente mais se preocupa é o fluxo luminoso e a iluminância. São esses dois aqui, ó, que não podem ser esquecidos e confundidos jamais. Jamais. Então, beleza, gente. Agora vamos falar sobre algumas outras características, né, das luminárias. Temperatura de cor. Olha, temperatura de cor, ela é basicamente uma característica da luz visível e trata-se da aparência da cor produzida por uma fonte de iluminação. Por definição, temperatura de cor de uma fonte é a temperatura que um corpo negro irradia conforme é aquecido. Logo, a unidade de medida dessa grandeza é o Kelvin. Então, ela é medida de 1000 até 10.000 K.
quanto mais se aproxima, quanto mais alto é esse número, dentro dessa escala, né, tenha noção dessa escala também, mas pro lado de branco vai ficando, tem uma hora que ela fica tão branca que ela vai se tornar azul. Então, uma lâmpada ali de até 4000K, ela é mais amarelada. Então, entre 4 e 5, 6 e 7000K, ela já é branca. Aí partiu de 7, aí já é pro lado de azulada. Mas no mercado a gente trabalha até no máximo 6000K, mais ou menos. 6000K. Essa aqui seria de hospitais, de escritórios, né? Diferente dessas outras aqui, ó. Uma lâmpada para uma residência, para ter esse conforto térmico, seria uma lâmpada aqui de 3000K, mais ou menos. Índice de reprodução de cor é o IRC. O que é esse IRC? É a qualidade das cores que uma fonte luminosa é capaz de emitir sobre os objetos. Então, é um índice que mede quanto uma luz artificial é capaz de reproduzir as cores dos objetos com maior fidelidade, tendo como referência o sol do meio-dia. Então, o sol do meio-dia seria 100, né? 100 IRC. Aí quando você vê assim, ó, o IRC é 80. Muito comum, muito comum. Não é muito bom. Então, aquela lâmpada, ela não é tão fiel assim às cores originais do objeto. Então, quanto mais próximo de 100, mais, né, fiel é. Então, para você ter uma noção de que você vai encontrar, vai ser mais ou menos isso daqui, ó, 70, 80, 90, 97. E, por fim, grau de proteção, né, IP. O que é esse grau de proteção IP? IP é índice de proteção, só isso. Então, ele indica quanto aquele produto, aquele material, ele é protegido. Se ele protegido em relação a quê, né, Joyce? A poeira e a objetos sólidos, né, e a água. Então, é um padrão internacional definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional, a IEC, para classificar e avaliar o grau de proteção dos produtos eletrônicos fornecidos contra a entrada de poeira e água. Então, olha só. Então, ele sempre vai ser acompanhado de dois números, né? 2 algarismos. E o primeiro deles representa proteção contra sólidos. O segundo deles representa proteção contra água. Então, essa escala do contra sólidos vai de 1 a 6 e a escala de proteção à água vai de 1 a 8. Quanto maior são esses números, né? Quanto maior o primeiro algarismo é do número 6, mais protegido ele é contra sólidos. Quanto maior o segundo algarismo é, em relação a uma escala de no máximo 8, mais protegido ele é contra água. Então, aí, ó, nessa tabela aqui explica o que cada número está representando, ok? Por exemplo, se você ver aqui, ó, uma luminária IP68, o negócio é totalmente protegido, ó. A prova de poeira, sem possibilidade de entrada de poeira, no caso IP66, né? A 68, protegido contra a imersão contínua em água. Tanto o 7 quanto o 8, você está pegando esse objeto e enfiando ele dentro da água. Então, por exemplo, uma luminária que os nadadores usam para poder ver as coisas, né, dentro da água, tem que ter esse nível de proteção aqui, ó, 7 e 8. Agora, eu vou colocar uma luminária em um poste, um refletor na fachada de algum edifício, ele não precisa ter a proteção contra a água dele, não precisa ser nesse nível de imersão, ela pode ser até o 6 aqui, ó, protegido contra os jatos potentes, né, de água, que seria a chuva ali caindo. Então tá, então esses aqui são ainda tem aqui, ó, o ângulo de facho de luz, que também é muito encontrado. Eu tô falando todos esses conceitos aqui, que é o que vocês vão encontrar em catálogos de luminárias, para vocês escolherem a mais adequada pro seu trabalho ali.
Então, o que é o ângulo de facho de luz? É a angulação da abertura da luz emitida por uma fonte luminosa. Então, as fontes luminosas, elas normalmente, né, elas não emitem a luz em todas as direções. Ela tem uma basezinha e aí ela pode até ter aqui, ó, alguns focos, né, para jogar a luz só em uma direção de determinado grau. Então, por exemplo, o ângulo do facho é a angulação da abertura da luz emitida por uma fonte luminosa. Em outras palavras, o quanto os fachos de luz emitidos pela mesma fonte luminosa abrem em relação à sua origem luminosa. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele é de 90 graus. E esse daqui ele é de 120 graus. Então, o que que tá atrás desse 120 aqui, ó, praticamente não considera isso nos seus cálculos. Beleza? Então, quais são os tipos de luminárias que existem? Então, eu tenho luminária do tipo spots, que é esse daqui, né? Tipo, você vai iluminar um quadro. Normalmente, esse tipo de luminária se usa aqueles spots, ele joga em uma direção só. É muito decorativo também. Então, luminária é rebatadora, tá vendo aqui, ó? Ele tem tipo uma sanca, eu coloco a luminária ali dentro, ela vai jogar a luz na sanca e aí fica muito bonito, decorativo também. Tem o pendente, luminária de embutir, fica acima de um gesso, de uma laje, de um teto. A luminária de sobrepor abaixo, pendente soquete, arandela de parede, poste balizador, balizador de chão, abajur de mesa, luminária de chão. Beleza. Isso aqui é mais assim, arquitetonicamente falando. Agora, no nosso mundo de engenharia elétrica, nós vamos trabalhar mais com esses conceitos aqui, ó. Sobrepor, luminária de embutir, high bay, hermética, poste de iluminação externa, refletor e luminária de emergência. Então, vamos entrar aqui em cada uma delas. Luminária de sobrepor. Então, gente, por exemplo, nessa luminária aqui, até deixei a marca se vocês quiserem pesquisar depois. Nesse caso aqui, na própria proposta, já vem aqui, ó, todas essas características. Muitas dessas que a gente vai ler aqui, a gente já falou para trás aqui. Então, a gente tem tensão de operação. Então, ela vai falar, né, até quanto de tensão você pode colocar nela. A potência elétrica, o fluxo luminoso, olha só, 6.621 lumens. Isso aqui que é importante vocês começarem a olhar. Para fazer a sua simulação em algum software, em alguma coisa, isso daqui é um dos itens mais importantes que tem. Por isso que eu falei, né, fluxo luminoso e os lux, né, mas aí os lux já é mais quando você entra no projeto luminotécnico em si. Mas na hora de escolher a luminária, esse fluxo luminoso aqui, ó, é sensacional. Aí tem a eficiência luminosa, que é o lumen dividido pela potência, expectativa de vida, temperatura de cor, ó, 5.000 K, ou seja, essa luz é branca. O índice de reprodução de cor, 80. Não é bom. Não é bom. Mas ok, abertura de facho, que é a abertura ali do ângulo como é que fala assim, o ângulo que vai estar emitindo aquela luz, né, as direções. Fator de potência, opa, ó, grau de proteção, IP20, vamos ver aqui, ó, qual que é o IP20? Ó, o 2 é proteção contra objetos sólidos de 2,5 milímetros de diâmetro. E o 0, né? O 0 ou seja, nem tem nessa escala, então não tem proteção contra a água. Molhou, estragou. Então, IP20. Garantia 5 anos. Quanto custa uma luminária dessa? R$220. Beleza? Essas luminárias aqui, ó, você pode até ver que ela tem uns suportezinhos aqui, ó, para você encaixar isso em perfilado. Então, eu uso muito, muito, muito essa luminária quando eu tô passando um perfilado. Por exemplo, em uma marquise.
de um galpão, de uma indústria, é extremamente comum. Você passa o perfilado e coloca essas luminárias, ela já vem com esses ganchinhos, e só encaixa lá no perfilado. Então, essa é uma luminária de sobrepor. Agora, a luminária de embutir. É muito comum em banheiros, que você coloca, né, até em escritórios e tal, essas luminárias de embutir aqui são muito famosas. Então aqui, ó, todas as características, ó, 2.400 lumens, 4.000 lumens, então essa aqui já é bem mais fraquinha. Aí vem eficiência luminosa, 100 mil, quer dizer, 100 lumen por watt, perê, parará. E quanto que custa cada uma delas, né? Essa de 150 aqui é essa redonda de embutir, e essa de 270 é essa quadrada leitosa aqui, ó, de embutir. Luminária High Bay. Que luminária é essa? É essas luminárias que ficam, são produzidas próprias para um pé direito muito alto. Então você vai ter um galpão, uma indústria, vai ser utilizada essa luminária aqui, certeza. Hoje no mercado esse é o modelo que está tendo, né? E esse é o nome para esse tipo de iluminação, High Bay. Olha aqui a quantidade de lumens que tem uma luminária dessa. 20.000 lumens. Comparado a essa daqui, ó, 2.000, tá vendo? É 20 vezes mais potente que essa daqui. E essa daqui também, né? 6.000. Então é muito lume, mas é aquela coisa que eu te falei. Por que ela tem que ter essa quantidade total de fluxo luminoso aí? Porque o pé direito é muito alto. Aí para que essa luz chegue até o chão, né? Tem que ter muita radiação emitida luminosa. Então, eficiência luminosa, temperatura de cor, sempre nesses ambientes assim, é branca, né? Essa daqui também, que ó, aqui já é mais pro lado amarelado, mas nem tanto, 4.000 ainda é muito branco. Índice de reprodução no cor, 70, horroroso, muito ruim. Mas enfim, e olha aqui o preço também, 630. É claro que esse 630 aqui é a luminária da Ledstar, que é uma marca assim, que não é uma marca cara. É uma marca bem tranquila, fácil de adotar. Se você for pegar algumas marcas aí no mercado, esse valor aqui, ó, ixi, aumenta demais. Pode ser R$2.000 uma luminária dessa aqui, por exemplo. Mas, enfim, você tem que procurar ali o melhor custo-benefício possível. Se o cliente falar que ele quer da marca do fulano, então tá, então entra com a marca do fulano. Mas saibam que existem outras marcas que também podem ser utilizadas. Então, beleza. Hermética. As luminárias herméticas, elas só são chamadas desse nome aí, ó, por conta disso aqui, ó, grau de proteção IP66. Ou seja, elas são luminárias especiais para se usar em locais que podem ter muitos intempéries. Então, eu vou colocar essa luminária normalmente em ambientes externos. Por exemplo, você tem uma marquise mesmo, né? Externa, assim. Aí ela tem a proteção dela, mas pode ser que chova, pode ser que molha, pode ser que tenha muito vento, poeira. E aí, tremeira, né? Então eu vou colocar ela com um índice de proteção muito alto. Posso mergulhar essa luminária aqui na água? Não posso, porque o índice de proteção dela contra água é até o 6. Para você conseguir colocar essa luminária dentro, né, de alguma água, de alguma, né, você precisa ter um grau de proteção acima desse 6. Então, é 7 ou 8. Mas o IP66 para o uso desse tipo de luminária aqui, ó, ótimo, ótimo. Quanto que é essa luminária? R$200. Agora, luminária para poste. Luminária de poste público, poste privado, luminária para poste. 17.000 lumens, também é muito forte esses postes. Aí tem eficiência luminosa e olha só o grau de proteção, IP66. Por causa do mesmo motivo.
muita poeira e chove bastante, né? Então tem que ter a proteção. As luminárias mais caras que tem, provavelmente, são essas de poste, ó, R$ 660. Dessa lista aqui, ó, tem só uma luminária mais cara que ela, que é essa daqui, ó, de 790. Mas as luminárias de poste e essas de high bay, que é essas 630, elas estão aí encabeçam a lista de luminárias mais caras do mercado. Refletores, né? Olha só. Refletores, eles também têm um índice de proteção muito alto, IP66. E eles variam muito de potência, ó, esse daqui tem a potência de 200, fluxo luminoso 27.000, olha só, o fluxo luminoso desse refletor é maior que da luminária high bay. Esse daqui já é de 14.000 e tal, e eles têm essa faixa de preço, então varia muito, ó, 200 para 420. Esse 420 é essa de potência maior aqui. E por fim, né, as luminárias de emergência. São aí de uso obrigatório. Quem que obriga é a norma de Corpo de Bombeiros. E aí tem lá todas as regras e quando que você precisa colocar uma luminária dessa e quando não, né, e tudo mais. Mas, só para vocês terem uma noção, essas que são tipo uma tartaruguinha, assim, possuem fluxo luminoso de 1.000 lumens. Se você abrir aqui o catálogo dela, você vai ver, é mais ou menos uns 3 watts só que consome de energia aqui. E são esse tipo de luminária. Tem vários outros também, tem aquelas que tem balizamento, né, escrito saída, alguma indicação e tal. Mas é isso, gente. Então a gente passou aqui por todos os tipos de luminárias. Ah, esse daqui é o preço dela, ó. R$ 350, esse modelo aqui. Colocando o imposto, né, 367,70. Meio caro, né? Mas, gente, é basicamente isso. Você vai pegar um catálogo, vai vir essas informações aqui, ó, sobre as luminárias. Tensão de coração, potência, fluxo luminoso. Engraçado que aqui não tem, né? Você deve estar se questionando. Não tem aqui a iluminância, que é o lux. Mas por que que não tem? Porque o lux ele é uma grandeza que a gente trabalha na hora de fazer o projeto. Que o seu software vai fazer o cálculo ou se você for fazer na mão, né? Mas é basicamente isso sobre luminárias. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido bastante aí. Ah, eu não sei se eu falei aqui onde é que eu utilizo esses refletores, mas esses refletores normalmente a gente coloca ele em fachadas de edificações. Então, seja de pequeno ou grande porte. Também pode ser de uso decorativo, colocar em plantas, por exemplo, né? Tipo, para jogar o foco de luz em alguma árvore e tudo mais. Mas para usar ele para dar um clareamento mesmo, ele é colocado em fachadas, no perímetro de alguma edificação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Nós entramos bem aqui no conceito fundamental e fomos até os tipos, usos e preços de luminárias. Eu agradeço muito a sua atenção e até um próximo encontro.